Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia, TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Como vocês vêm acompanhando, nesses tempos de quarentena, estamos fazendo nossas edições por videoconferência. E nesta edição do Agropapo, nós vamos tratar aí do mais recente levantamento aí do IPEA, com as perspectivas aí para o PIB agropecuário em 2020, mas para falar com propriedade sobre o assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o pesquisador e economista do IPEA, Fábio Cervo. Fábio, satisfação por estar contigo no Agropapo. Prazer é meu, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, meu caro. Bom, o IPEA acabou de lançar aí justamente o seu novo levantamento, sua nova projeção aí para o PIB agropecuário em 2020, e apresenta aí uma expectativa de crescimento de 2,5%, mesmo diante aí dos impactos da Covid, né? Qual é a tua avaliação ainda dessa manutenção aí boa aí do crescimento aí do setor? Ronaldo, realmente assim, dada a atual circunstância da pandemia, né, que nos atingiu e tem afetado a economia como um todo, o setor agro é um setor que, na nossa avaliação, ele tem características que permitem que ele consiga mais ou menos passar, não vou dizer a margem, porque sem dúvida alguma não tem como não ser afetado de alguma forma, mas ele realmente garantiu um bom desempenho, não só na parte primária, mas também na parte de manufaturados, né, da agroindústria, esse ano. E quais seriam essas características? A primeira é o próprio calendário da safra, né? Você sabe aí que realmente a soja é o principal produto, né, da agricultura brasileira. A soja, o grosso da soja é colhido aí no primeiro trimestre, né? Você tem um resquício ainda que é finalizado aí no início do segundo tri, mas o primeiro tri é o grosso da soja. Então, e ela foi esse ano, ela vai ser um recorde, né, na safra de soja. Então, a gente já começa o ano com esse, digamos, com esse elemento positivo para a produção agrícola do Brasil, né? Quer dizer, e ocorreu esse infortúnio de você não ter tido tanto efeito assim do ponto de vista de dificuldades da colheita, né? Até mesmo porque pela própria característica, né? É um cultivar bastante mecanizado, né? Então, nesse aspecto, a soja é um elemento positivo. O segundo é o café, né? A gente está, esse ano o café entra na bianualidade positiva, né? Me enrolo com essa palavra. E a nossa perspectiva, né? Quer dizer, eu digo a nossa, mas assim, tanto do LSPA, né, do IBGE, quanto da Conab, é muito positivo, né? Em torno de 15% aí de crescimento na produção do café esse ano. Em relação aos demais cultivares, né, quer dizer, olhando só para a agricultura inicialmente, a cana-de-açúcar você pontuou muito bem. A gente, desde o início da pandemia, né, desde que ela começou a atingir o Brasil de forma mais forte, nós temos acompanhado de forma muito próxima, né, o desempenho, a própria colheita da cana começou agora em abril, então a gente tem tido um acompanhamento muito próximo. E a nossa avaliação, assim, que de fato um risco, né? Você tem um risco aí, principalmente, eu não diria nem só diretamente pela Covid, mas principalmente por conta da questão do preço do petróleo e os impactos sobre o etanol. Mas, por enquanto, o que a gente observa, quer dizer, o que a gente vai ter que ponderar aí é o seguinte: eu acho que o risco maior é em relação às plantas que produzem apenas etanol. Acho que é mais ou menos um terço delas. Não tem essa produção... Flexibilidade, né? Flexibilidade para produzir o açúcar, por exemplo, né? Mas o que a gente tem observado é o seguinte: em termos de colheita e de moagem, está indo muito bem, começou com toda a força, talvez até antecipando um pouco para evitar um pico maior, né, algum risco maior associado aí
a Covid, mas começou muito forte, tanto a colheita e a hemorragia da cana, a produção do açúcar e a própria produção do etanol, né? A região centro-sul está indo muito bem, mas aí o que está ruim é a parte da venda, né? Uhum. A venda é que está indo muito mal porque os preços caíram e aí se entra em toda uma discussão em relação à possibilidade de estocagem, né, do etanol. Eu acho que essa é a principal preocupação aí da Única e dos produtores no curto prazo, né, ter recursos que possam garantir infraestrutura de estocagem, né, do etanol para Estocagem. essas Uhum. Agora, e até mesmo uma ajuda em termos de melhorar um pouco a rentabilidade do etanol, composição com biodiesel, esse tipo de coisa, né? Uhum. Agora, em relação a um possível corte aí de impostos, não digo a questão da CID, mas eu falo, por exemplo, de um corte de impostos em relação ao etanol, PIS, COFINS. Como é que é a sua avaliação em relação a isso, Fábio? O Ronaldo, é bastante complexo, né? Num momento como esse, com um esforço fiscal tão grande, né? Então, você falou muito bem, aí tem a CID, que é federal, mas também aí tem o ICMS estadual, me parece que está tendo também conversas aí com governadores nesse sentido. Assim, complexo, porque eu diria que em condições normais seriam possíveis caminhos a serem trilhados. Mas na atual circunstância, né, que há um esforço fiscal grande aí do enfrentamento da pandemia, eu não ousaria dizer se é promissor ou não. De qualquer forma, a gente está. Uma coisa importante citar, a gente está com essa estimativa positiva para o PIB agropecuário esse ano, mas a gente até já fez uma pequena revisão, né, desse PIB, quer dizer, a gente vem acompanhando a questão mesmo da cana, a gente acompanhou um pouco a revisão para baixo, está com uma postura um pouco mais cautelosa. Nós estamos preocupados também com a questão dos bovinos, né? Temos acompanhado aí de perto o funcionamento aí das plantas frigoríficas, né? E você tem problemas aqui e acolá, mas me parece que, por exemplo, o Brasil está conseguindo, com a adoção de certos protocolos, evitar o problema que a gente está observando nos Estados Unidos, por exemplo, né? E uma coisa que nos favorece de maneira geral, e tem não só bovinos, mas até a questão da proteína animal, depois a gente vai entrar nessa discussão em relação, talvez, à mudança do padrão de consumo, mas, assim, uma coisa que nos tem favorecido de maneira geral são preços internos relativamente favoráveis, né? Ainda que na parte de proteína o bovino tenha dado uma fletada, e agora a gente tem, talvez, não sei qual vai ser a evolução do dólar para frente, mas nos últimos meses o dólar tem sido um elemento bastante favorável aí para garantir a rentabilidade para o produtor, né? Então, nesse ponto, eu acho que é mais um elemento que eu acho que trabalha a favor do produtor agropecuário, sabe? Perfeito. Agora, por um outro lado também, essa questão da moeda norte-americana valorizada pode trazer um impacto aí nos custos de produção, né, Fábio? Você tem razão, você tem razão. Isso é uma preocupação também, ainda que pelo que a gente tem acompanhado, principalmente na parte de soja, você já tem aí um volume bastante razoável de operações de barter, né, e de pré-venda da colheita, que, a meu ver, é uma atitude bastante prudente do produtor para poder se garantir em relação à próxima safra, né, o cultivo da próxima safra. Mas é um elemento realmente que tem que se acompanhar. Você tem um ou outro preço ainda de insumo que ainda está, preço internacional, né, que tá favorável, mas sem dúvida alguma, como nós somos importadores, de certa forma, né, principal parte de adubos, fertilizantes, a parte de herbicidas, né, então algo que a gente tem que ficar de olho em relação ao impacto não só de reduzir a margem do produtor, que de maneira geral está bastante confortável, a meu ver, na minha avaliação. Temos que garantir também linhas de crédito, e eu acho que nesse ponto também o cenário é relativamente favorável, não só em relação à liquidez, né, à oferta de recursos, mas também a questão do preço, né, da taxa de juros, esse tipo de coisa.
mas são elementos que a gente tem que ficar atento para que isso não nos surpreenda aí, uma vez que nós temos janelas, né, de comercialização. Então, exatamente, nós podemos, existe um calendário a ser seguido. Né? Muito bem, meu caro. Bom, nesse mais recente estudo do IPEA também tem um bom capítulo lá, justamente em relação a uma certa tendência de mudança nos padrões de consumo aí durante a pandemia, né? Você acredita que algumas alterações de comportamento aí do consumidor em termos de alimentação pode perdurar aí no pós-Covid-19? Como é que você enxerga isso? Olha, Ronaldo, a gente aponta isso como um possível elemento de risco, né? Assim, de risco, eu não digo em termos de impactar determinada criação animal e não outra, mas assim, eu diria que ainda é cedo para a gente detectar isso com muita clareza. A questão dos bovinos, sem dúvida alguma, o que a gente já identifica aí em relação às plantas frigoríficas são duas coisas. Primeiro, uma maior priorização de cortes mais baratos, né? Então, os cortes mais caros, de fato, estão tendo pouca saída. E principalmente também assim priorizar a exportação, né? A exportação de proteína animal no Brasil. O Brasil, assim, os resultados preliminares de maio mostram uma balança bastante favorável, né? Uma pauta de um volume de vendas, de embarques, não só de produtos agrícolas, né? Soja, por exemplo, batemos o recorde diário de soja, mas também de proteína animal, que tem muito a ver com reposição de estoque, de retomada de consumo por parte das principais destinos, particularmente aí a China, né? Mas também tem coisas, por exemplo, a gente começou agora a exportar carne para os Estados Unidos, para fazer frente lá a uma demanda que o problema lá em relação aos frigoríficos não está conseguindo atender. Então tem também isso, quer dizer, você vai ter o consumo doméstico, que pode ter uma mudança de perfil rumando para proteínas mais baratas, né? Aí frango, suínos, né? Suíno tem, culturalmente, o brasileiro não é muito de consumir, principalmente de frango, né? E suíno também está tendo uma boa exportação de suínos, mas tem também essa coisa de atender o mercado internacional, que é outra característica do setor que faz com que a gente fique relativamente confortável, porque nós tivemos não só essa sorte em relação à janela da colheita da soja, mas quando a crise nos atingiu mais fortemente, a gente já percebe uma normalização dos principais mercados consumidores nacionais, né, do produto internacional. Né? Perfeito, então, Fábio. Agora, o estudo do IPEA tem algum traço que fala, por exemplo, de que questões relacionadas aí à segurança sanitária, rastreabilidade, originação dos produtos devem ganhar corpo aí daqui para frente? Olha, nós não tratamos especificamente disso no nosso texto, né? Mas, sem dúvida alguma, esses são elementos importantes, até mesmo pela dificuldade hoje que você tem, e a gente está vendo aí em relação, por exemplo, à parte de vigilância sanitária, né, de animal e tal, que está se tendo em relação às fiscalizações. Mas eu entendo que isso aí está sendo bem gerenciado e bem contornado, essas dificuldades pelo governo e os produtores. Isso não tem, na minha avaliação, não tem se tornado um empecilho para as vendas domésticas ou externas do país. Agora, no ambiente aí do comércio exterior, você já fez um bom diagnóstico aí, mas eu queria explorar rapidamente contigo aí a questão desse atrito aí, entre aspas, vamos dizer, entre Estados Unidos e China, que uma hora vai, outra hora vem. Como é que você avalia isso em termos de impacto aí para os nossos embarques do agronegócio? Olha, essa é uma boa pergunta sua, né? Exatamente pelo fato de ser esse conflito, é um conflito de idas e vindas, né? Eu particularmente, nos números que a gente analisa aqui, a gente não identificou, esses últimos anos, assim, nenhum impacto mais expressivo, né, em relação às compras brasileiras. É claro que, assim, que na frente o acordo americano, existe uma garantia de compra por parte da China, de produtos, né,
produtos da soja americana, do milho americano, esse tipo de coisa. Mas, assim, eu te diria, assim, eu acho que é muito cedo para a gente vaticinar qualquer impacto mais forte, por várias razões. Primeiro que a gente tem que entender o que vai ser esse cenário pós-Covid, em termos da demanda internacional, né, que hoje está muito forte, mas a gente não sabe se isso é formação de algum tipo de estoque preventivo, entendeu? Se eventualmente vai ter uma preocupação em relação a, não sei, a questão das retaliações comerciais também. Eu acho que é muito cedo. O meu feeling é que o Brasil, ele, pela dimensão, pela importância que ele tem e pelo tamanho da demanda, pela importância em relação a alguns produtos que ele produz e exporta, e pelo tamanho da demanda chinesa, do Sudeste Asiático, enfim, desses principais mercados consumidores nacionais, né, da Europa em relação a farelo de soja, coisa desse tipo, eu acho que nós conseguimos relativamente passar a margem. E o fato é que hoje o dólar, ele nos dá uma relativa competitividade no mercado internacional e também permite que a gente possa manter a nossa posição aí como um grande player, né? Um player, digo, concorrendo com outros aí que talvez não tenham esse tipo de problema. Para a gente fechar, Fábio, o próprio estudo do IPEA mostra isso, que a boa captação aí de crédito rural dentro das linhas do Plano Safra, aí, até nesse primeiro quadrimestre, vamos dizer assim, né? E a gente também está, as raias aí da divulgação do Plano Safra 2021 aí previsto para meados de junho, né? Como é que você vê esse cenário de financiamento aí para o agricultor no próximo ciclo? Eu acho que é muito favorável em vários aspectos, em termos de recursos, volume de recursos disponível para esse tipo de atividade. Atividade agropecuária é uma atividade que é bastante rentável, né? E você vê aí, inclusive, os instrumentos imobiliários, tipo LCA, tipo CRA, são hoje, até num cenário de taxa de juros baixa, de alternativas de investimento para o poupador, pessoa física e mesmo pessoa jurídica, eu acho que não vai faltar recurso para investimento nesse setor. É claro que é um setor bastante segmentado, então a realidade do grande produtor é diferente da do médio produtor e do pequeno produtor familiar, né? Então, eu acho que o governo ele tem tido essa sensibilidade de avaliar, de garantir linhas de crédito emergenciais, se for o caso, porque quando a gente olha para o todo, a gente olha para a floresta, mas não vê as árvores, né? E, de fato, é um grande desafio que se tem hoje, que eu acho que não é só do setor agropecuário, mas de todos os setores, é essa agenda do spread bancário, né? E porque você percebe que a taxa de juros, a Selic, cai bastante, mas a gente sente que sem subvenção pública existe um piso, né? E esse piso não deveria ser tão elevado, né? Mas aí é uma questão de uma agenda de spread bancário, custo da contratação do crédito, de levantamento de garantias, né? E eu acho que, nesse sentido, o Ministério da Economia está bastante sensível em avançar nessas discussões no momento oportuno. Mas eu não vejo, eu acho que há uma predisposição por parte do MAPA e do próprio governo, do Ministério da Economia, de garantir um crédito, que não precisa ser garantido. Eu acho que está relativamente fluindo o recurso, mas há condições que sejam viáveis para o produtor, né? Eu acho que hoje o maior desafio nessa parte do crédito que é algo que a gente acompanha, mas não tem como acompanhar com tanta proximidade, mas eventualmente impacta a questão de inadimplência e tudo mais, é a capacidade de pagamento do produtor, né? O que a gente tem visto até agora é que não está tendo um problema mais generalizado, né? O que teve foi, o ano passado, em relação a grandes tomadores, pessoas jurídicas, né? Mas me parece que isso já está relativamente normalizado. Muito bem, meu caro. Já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer aí tua participação no nosso programa. Muito obrigado aí pelas informações aí, detalhamento aí do mais recente estudo do IPEA para o PIB do agro. Muito obrigado, Fábio.
Muito obrigado, Ronaldo. Grande abraço. Muito bem. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.